Olá pessoal, mais uma vez, seja muito bem-vindo aqui ao Conquiste Seus Sonhos. Sou o professor Heitor Grilo e dessa vez a gente vai dar continuidade aqui nas nossas aulas voltadas para linguagens, códigos e suas tecnologias, ou português, voltada, claro, sempre para o Enseja. Aqui é tudo focado no Enseja para que você não perca tempo e que você conquiste o mais rápido possível o seu objetivo de conseguir a certificação, seja ele fundamental para o médio, tá? E dentro dessa aula, pessoal, uma aula que ela vai te ajudar muito, é uma ferramenta fantástica, tá? Vai te ajudar tanto para interpretar ali os textos, quanto para te ajudar ali na sua redação. Então essa é uma aula essencial, então anota tudo que eu falar, anota no seu caderno, para a gente ganhar tempo, ganhar fôlego, para que você cada vez mais rápido possa atingir qual é o teu sonho, para que você conquiste os teus sonhos. Então é exatamente por isso que esse canal foi criado. Então vamos lá, pessoal, essa aula de morfologia. Pessoal, aqui, o que é importante para você entender? Aqui, no estudo da morfologia, parece um palavrão, mas não é nada disso, tá? É muito fácil, é muito simples. Ela, basicamente, pessoal, eu vou te dar algumas ferramentas para que você possa realizar a tua prova com mais facilidade. Como eu disse, vai te ajudar na redação e vai te ajudar também para que você interprete melhor os textos. Ó, deixa eu já te falar desde o começo dessa aula. A gente vai aprender algumas nomenclaturas aqui. Heitor, essas nomenclaturas caem na prova? Porque algumas vezes elas caem e eu falo, não é? Mas dessa vez, os nomes, as nomenclaturas, de pelo menos 80% delas não caem. Se cair, eu falo. Mas você tem que anotar. Olha, e elas vão te ajudar, mesmo que você não queira saber as palavras, você saber utilizá-las ou quando não usá-las, isso você tem que saber, tá? Agora, um outro nome é mais relevante, mas são nomes mais fáceis que você já sabe, e eu vou te explicar como você já sabe. O que a gente vai estudar aqui na morfologia? Basicamente, a gente vai estudar as palavras isoladas, tá? A gente vai pegar uma palavra e vai ver o que ela é, vai pegar outra palavra, vai ver o que ela é, tá? Ela estuda a morfologia, essas palavrinhas de maneira soltas, simples assim, muito fácil, muito simples, tá? E existe, claro, existe um nome técnico para isso? Existe. O pessoal chama de classes gramaticais. Essa expressão não cai na sua prova, mas é importante que você saiba. Já uma dica, você que pretende de repente no futuro fazer o exame do Enem, ou então que você pretende ir para uma faculdade, aí você vai precisar saber o nome delas, tá? Porque esses nomes caem na sua prova. Agora, para o Enseja, não. Para o Enseja, mas atenção, o uso delas cai. Tá? Apesar de não cair o nome, cai o uso. Então, fica atento a isso e anota no seu caderno, né? Conhecimento nunca é demais. E é o seguinte, eu não vou me aprofundar nesses 10 temas, eu só vou falar aquilo que cai na sua prova, tá? Então, foca nisso. O que você tem que saber? Primeira coisa, chamada artigo. O artigo, a expressão em si não cai, mas ele é utilizado, tá? Então, quando? Tanto nos textos quanto na redação. Ele serve, pessoal, o artigo, uma palavrinha, que ele serve para identificar, tá? Primeiro, algo que a gente já vai ver, e para dar importância àquilo que está sendo dito. Eu já vou explicar. Olha esse exemplo, por exemplo. Quando eu falo a frase, conheço o menino. A palavrinha o, fica atento ao o. Só o o, Heitor? É, só o o. O que significa quando eu digo conheço o menino? Indica que eu sei de quem eu estou falando, eu sei de que menino eu estou falando, conheço o menino, eu estou falando de quem é e eu sei quem ele é, tá? Então não é qualquer menino, não é qualquer pessoa, senão eu estava dizendo, eu conheço um menino, tá? Eu não estou dizendo um menino, estou dizendo o menino, tá? Agora vê outro exemplo, me dê uma cadeira, uma cadeira, significa que eu quero uma cadeira específica? Não, significa que eu quero uma cadeira qualquer, tá? Então, me dê uma cadeira qualquer. O que significa isso, pessoal? Quando eu uso os artigos o, a, os e as, a gente está especificando e definindo qual é. E quando eu uso os artigos uma, uns e umas, eu estou generalizando. Me dá uma cadeira qualquer, me chame uma menina qualquer, significa que é uma, umas e umas, significa que eu estou generalizando. É só isso que você precisa saber sobre o artigo. Eu não vou entrar em mérito, eu preciso saber o que é definido e indefinido. Não, isso não vai cair na sua prova. Mas usar um ou usar o outro pode ser a diferença daquele ponto para que você passe na sua redação. Entendeu por que eu estou falando isso? Substantivo, opa, aqui já cai. Aqui você já tem que marcar, tá?
ela é aquela palavrinha que a gente usa para dar nome a alguma coisa. Por exemplo, olha ao redor de tudo aquilo que você está vendo onde você está vendo esse vídeo. Olha ao redor, você está vendo o computador, você está vendo o celular, um copo de água de repente, uma mesa, uma cama. Todas as palavras que você define algo, tá? Nome de pessoas, por exemplo, nome de cidade, tudo aquilo que a gente olha e define algo, seja ele verdadeiro ou não, a gente chama de substantivo, tá? Pode ser nome de objeto, pode ser um sentimento. Heitor, não consigo definir o que é amor, mas você sabe que alguma coisa ali chama amor, tá? Não importa, pessoal, pode ser o nome de uma cidade, São Paulo, Rio de Janeiro, tá? Não importa, pode ser um objeto, como eu já disse, pode ser o que for. Se você consegue identificar, a gente chama de substantivo. E não só, há outras coisas, mas para a sua prova você só precisa saber disso, tá? A dica mais importante que eu posso falar disso aqui, pessoal, geralmente o substantivo ele vai aparecer depois do artigo. Olha só que legal. Então, por exemplo, o computador. A gente sabe que computador a gente está definindo algo que chama substantivo. E antes dele tem o artigo. Olha, o artigo e o substantivo são parceiros, eles andam sempre juntos. Então é mais fácil, quando você identifica um, você identifica o outro. Um anjo. Anjo é um substantivo. Legal. E um é um artigo. Celulares, a gente está definindo também. Portanto, é algo que chama celulares. Então, a palavrinha que tem antes é o artigo os. Só isso, Heitor? Só isso. Moleza, pessoal. Adjetivo. Essa você tem que saber. Por quê? Porque o adjetivo, pessoal, é aquilo que serve para dar qualidade, né? Pode ser bom ou pode ser mal. Tanto faz. Mas ele vai dar qualidade para quê? Para os nossos substantivos. Então, por exemplo, eu só falo o homem alto. É a mesma coisa que se eu falar o homem? Não. O homem alto está qualificando, melhor dizendo, o homem. Quer dizer que ele é alto, ou seja, não é baixo. Tá? Uma mesa velha. Significa que aquela mesa é velha, não que ela é nova. Perfeito? Qual é essa palavrinha? Alto, velha, bonita, tudo aquilo que vai dar uma qualidade, a gente chama de adjetivo. A mulher bonita significa que aquela mulher, ela é bonita. Simplesmente isso. Tranquilo? Para a tua prova, só isso, pessoal. Só isso. Prova da enseja. Preposição. Essa palavra não cai. Imagina, nunca vai cair a palavra preposição na tua prova. Mas você já pode conhecer. Conhecimento nunca é demais, tá? A preposição, são aquelas palavras que vai ligar o verbo até aquele artigo e substantivo. Ou seja, ela vai vir antes disso tudo que a gente já viu, tá? Ou seja, por exemplo, olha aqui os 3 exemplos. Vou até o cinema. A palavrinha até, ela está ligando o verbo, ou seja, a ação que está ali atrás, com o artigo e o substantivo que vem depois. Então, essas palavrinhas que dão ligação, a gente chama de preposição. Preposição é uma ligação, pessoal, tá? E se lá no futuro você quiser saber como funciona a crase, minha sugestão, hein? Vai estudar o que é a preposição, porque vai te ajudar bastante. Se você souber isso, você vai acertar a crase, nunca mais você erra na tua vida. Então, vou até o cinema. O até está ligando o verbo, vou, até o artigo e substantivo, o cinema. Fui com o José. A palavrinha com está ligando o verbo fui com o artigo e substantivo, o José. Portanto, preposição. E em. Fiquei em uma cidade. Está ligando o verbo fiquei com o artigo e substantivo, uma cidade. Só isso, pessoal. Aqui não precisa decorar a preposição a uma palavra, não. Mas tem que saber que existe uma palavrinha que liga o verbo a um artigo / substantivo. Interjeição. A palavrinha também não cai. Foca nisso. Mas você tem que saber que ela existe. Portanto, a interjeição são aquelas palavrinhas que a gente usa dentro de um texto para mostrar um aspecto de dor, um susto, um espanto, alguma coisa que acontece nesse sentido, né? Por exemplo, quando a gente ouve a expressão uau, ou então alguém chuta o dedinho, né, do pé no móvel, o que ele vai falar? Vai falar ai, né? Então, essas expressões de dor, de espanto, a gente chama de interjeição. Você não precisa saber o nome, mas você precisa saber que elas existem, tá? E geralmente, tá? Depois de uma interjeição, a gente tem ali um ponto de exclamação. Então, por ali, você já consegue identificar e fica mais fácil. É só uma dica, tá? Não sempre, mas geralmente ela vai ter. Claro, geralmente ou ela está numa linha isolada ou no final do texto. Nunca escreva uma interjeição, pessoal, na sua redação, tá? Fica a dica.
Bom, o numeral, isso já caiu, tá? Isso já caiu na prova da ENSEE, já inclusive a expressão, então você tem que saber. O numeral, ele vai indicar alguma ordem, tá? Uma sequência, né? Então, por exemplo, você quer saber a classificação de um time, você tem que saber o que é numeral. Existem classificações, mas a gente não vai entrar nisso não, isso não vai cair. O que vai cair é que você tem que saber que existe essas classificações, tá? Então, se eu quero indicar uma quantidade de alguma coisa, é um numeral. Olha esses 3 exemplos que eu trouxe para vocês. O time ficou em primeiro, tá? Em primeiro significa que ele não está nem em segundo, nem em terceiro, nem em último, que ele está em primeiro lugar. Indica uma ordem, ok? Quero 2 garrafas de água. 2 é a palavrinha que está indicando o quê? A quantidade de garrafas de água que eu quero, tá? Eu tenho o dobro de sorte, ou seja, está fazendo uma comparação e alguém, no caso eu, tem o dobro de sorte da outra pessoa que está sendo comparada. Então, tudo aquilo que indica uma ordem, uma comparação nesse sentido de quantidade, ou vai indicar quantidade de algo, a gente chama de numeral. Viu que moleza? Muito simples. 1, 2, 3 é numeral, primeiro, segundo, terceiro é numeral. Muito fácil. Bom, vamos ver se você consegue então fazer aqueles exercícios? Vem comigo e vamos lá. Leia o texto abaixo para responder as suas questões. A Tailândia retirou o último garoto e o treinador do time de futebol do complexo de cavernas de Tha Luang por volta das 18h30 desta terça-feira, às 8h30 em Brasília. Encerrou os 18 dias de operações de resgate dos 12 meninos e o técnico que estavam presos no local desde 23 de junho. Todos os 12 javalis selvagens e seu treinador estão fora da caverna. Era o nome do time, tá? Então, estão seguros. Mandem apoio a todos, confirmou a Marinha Tailandesa no Facebook, citando os garotos pelo nome do time de futebol. Todos foram levados a um hospital. Isso é um texto. Bom, vamos ver aqui, pessoal, agora a pergunta e as alternativas. Marque a alternativa que indique os artigos no texto. Ele quer saber os artigos. Se você não lembra, eu falo aqui, volta atrás na aula, ou eu te falo aqui, dá na mesma. O, a, os e as. Uma, uns e umas. Tá? Não precisa saber de cor, mas eu vou te falar. Então, olhando aqui, a Tailândia, o treinador, o técnico, tem algum artigo? Nesses 3? Tem que ter nos 3. Pô, Heitor, tem o A, tem o O e tem o O. Beleza. Essa aqui deve ser a nossa resposta. Mas, vamos ver. Último é artigo? Não. A Marinha, A é, o A já é. Um hospital é? É. Beleza, Heitor, mas o último é? Não. Então, por causa de uma, pessoal, a gente tem que excluir toda a alternativa, tá? Letra C, time de futebol. D, o D é preposição, esquece. Os 18 dias. O os pode, Heitor, é. E o que? O que já não é. Portanto, uma é, mas 2 não são, então exclui a letra C. Letra D, em é preposição, esquece. O D é preposição, esquece. Confirmou também não é verbo. Logo, pessoal, a alternativa correta que nós temos é a letra A. A Tailândia, artigo. O treinador, artigo. O técnico, também é artigo. Lembrando, pessoal, se a gente está falando de algo feminino, o artigo ele tem que ser feminino, né? E se for um artigo masculino, a gente tem que usar um substantivo masculino. O menino, a gente usa o masculino nos dois, né? Fosse a menino, ia ficar confuso, ia ficar estranho, não é? Então, por isso que a gente fala a menina ou o menino, ok? Número 2. Marca a alternativa que identifica os substantivos no texto. Substantivos, aquilo que a gente dá nome. Então, letra A, retirou, operações e estão. Retirou é substantivo? Não, é verbo. Então, exclui, já nem precisa ver o resto. Letra B, citando Brasília e hospital. Citando, pessoal, citando também é verbo. Então, esquece, não é substantivo. Letra C, Tha Luang é o nome da cidade. Mandem também é um verbo, não pode ser. E letra D, pessoal, garoto, Marinha e Tailândia. Aqui nós temos 3 substantivos. Mas uma dica para você tentar descobrir se é ou não, veja, tenta botar um artigo antes dele. Se você conseguir, é porque é substantivo. Quer ver? Garoto, o garoto. Beleza. Marinha, a Marinha. Tailândia, a Tailândia. Tá vendo? Nos 3 eu consigo botar um artigo. Logo, é um substantivo.
Portanto, pessoal, a resposta correta é a letra D, Garoto, Marinha e Tailândia. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Obrigado por terem assistido. E não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, que ajuda bastante. Obrigado por terem assistido. E a gente vai se vendo por aqui. Forte abraço. E qualquer dúvida, escreve aqui embaixo, escreve nos comentários ou manda e-mail para mim. Obrigado por ter assistido. Até a próxima. Tchau.